Você vira pedra. Em algum lugar da Grécia, uma criatura misteriosa se escondia. Entre todos os monstros que habitam os pesadelos dos povos helênicos, esse é um dos mais temidos. Muitos heróis ousaram encarar a criatura, mas esse ser era tão hediondo que sequer conseguiu encarar sua aparência. Seu nome? Medusa. Mas ela nem sempre foi assim. Ela já foi uma das mulheres mais belas que já passou pela Terra. Quer saber mais? Fica comigo até o final. Não esquece de deixar o like e se inscrever para mais conteúdos como esse. Bora pro vídeo. Medusa é filha de duas divindades marinhas, Phorcys e Ceto. E ela veio ao mundo como uma criança normal. Ela tinha duas irmãs, Steno e Euríale, que eram górgonas, um misto de mulher e serpente. Desde novinha, Medusa era muito devota da deusa Atena. Até fingia ser a deusa nas brincadeiras. Suas irmãs adoravam ser as vilãs e junto delas um garoto chamado Íficles, melhor amigo de Medusa. E ambos eram inseparáveis. Ela foi crescendo e ficando cada vez mais bela. Os incontáveis encantos de Medusa tornaram o jovem Íficles um alvo fácil para Eros, o deus do amor. Perdidamente apaixonado, Íficles declara seu amor para Medusa. Ela até que gostava muito do rapaz, mas tinha o sonho de se tornar uma sacerdotisa de Medusa e não poderia ceder ao amor. Quando atingiu a idade, começou a preparação, na qual era exigida uma disciplina rígida e uma conduta exemplar, se espelhando na deusa Atena. Deveriam se manter virgens, assim como sua deusa, que jamais deixou ceder aos encantos de Eros e Afrodite. Medusa se tornou a sacerdotisa perfeita. Perfeita até demais, talvez. Seus rituais atraíam cada vez mais adeptos que ficavam encantados pela forma como aquela bela jovem realizava sua atividade. Medusa possuía um lindo cabelo esvoaçante e seu movimento deixava hipnotizado todos aqueles que o observavam. Um homem certa vez gritou que seus cabelos eram tão lindos quanto os de a deusa Atena. A deusa do alto do monte observava aquela situação, observava toda aquela comoção e percebeu que muitos dos que estavam ali não era para glorificar a deusa, e sim para ver aquela encantadora sacerdotisa. Ela resistiu à tentação de tomar qualquer atitude contra aqueles que desviavam a adoração, pois ela sabia que a sacerdotisa não tinha culpa e só estava realizando seu trabalho da melhor forma. Enquanto isso, Poseidon observava a inquietação da deusa. Ambos nutriam uma grande rivalidade desde que disputaram quem seria o padroeiro da capital da Ática. A deusa saiu vencedora e, em homenagem, a cidade passou a ser chamada de Atenas. O problema é que Poseidon estava esperando o momento perfeito para se vingar. Ele nota que Atenas tinha sua atenção voltada para aquela mais nova sacerdotisa. Decidiu que aquela jovem seria um instrumento de sua vingança, buscando atingir a deusa por meio de sua mais exemplar seguidora. Medusa segue sua vida com normalidade, sem nem imaginar que estava sendo observada pelos deuses. Medusa caminhava à beira-mar e à espreita, escondido nas ondas, o deus observava a jovem desfilar. Ela escuta seu nome e o chamado vinha do oceano. Essa parte pode ser um pouco pesada para alguns, então se você é sensível com esses assuntos, pode sair do vídeo. O deus emerge do mar em toda a sua glória, e ele se utiliza do seu charme para tentar seduzir Medusa. Mas a bela jovem, mesmo deslumbrada com o esplendor do deus, não se esqueceu dos seus votos e rechaçou a investida de Poseidon. O deus não aceitou ser rejeitado e a agarrou pelo braço, que rapidamente revidou, atingindo violentamente no rosto, e correu para o templo, o único lugar que ela se sentia segura. Mas Poseidon estava tomado pela luxúria e perseguiu a jovem. Quando estava perto de alcançá-la, o corajoso Íficles se colocou entre a jovem e o deus. Apesar da sua valentia, ele não era um obstáculo tão grande para o deus, que com um golpe o atirou para longe. Medusa corre para o templo e se ajoelha diante da estátua de Atenas, pedindo por proteção, enquanto ouvia os passos do deus dos mares se aproximando. O deus se aproximou da jovem que, encurralada, chorando, gritava por socorro. O deus agarrou a jovem e a possuiu à força dentro do templo da deusa. O deus deixou o templo satisfeito. Sua vingança havia saído melhor do que o planejado. Além de ter corrompido a melhor sacerdotisa de Atenas, ainda havia profanado seu templo. Medusa se sentiu envergonhada
e imunda. Foi quando a deusa Atena assumiu a forma de sua estátua e, furiosa, repreendeu a jovem. Disse que se não fosse por suas atitudes exuberantes, que desviavam os homens do caminho da virtude e da pureza, da sua vaidade que a deixava irresistível, nada daquilo teria acontecido e seu templo se manteria imaculado. E a honra da deusa não teria sido afetada. Atenas decide punir a sacerdotisa que havia se tornado impura e a considerou culpada pela desonra do templo. A noite caiu e Íficles recuperou sua consciência. Ao procurar por Medusa, ele escuta seu choro vindo do templo. Ao chegar lá, ele se depara com a jovem sentada no chão, chorando e no escuro. Ela pede para que ele não se aproxime, pois ela não queria ser vista daquele jeito. O querido amigo se aproxima mesmo assim, preocupado e oferecendo palavras de conforto. Mas ao tocar o ombro da jovem, uma serpente pica sua mão. Assustada, Medusa se vira e os dois cruzam os olhares. O jovem imediatamente foi transformado em uma estátua de pedra. Desesperada, a Medusa chora abraçada na estátua daquele que era seu melhor amigo. Para não machucar mais ninguém, Medusa decide fugir. Mas em sua fuga, ela foi avistada por alguns cidadãos que a olharam nos olhos e foram imediatamente petrificados. Aqueles que sobreviveram contaram a história a respeito daquela horrorosa criatura com cabelos de serpente. Uma milícia foi formada para caçar a criatura. Poucos dias depois, esses homens foram encontrados petrificados com expressão de terror. Medusa não tinha intenção de machucar ninguém, apenas se defendia de injustas agressões. Ela decide se esconder e parte para uma região que foi abandonada por seu povo muito tempo atrás. Lá ela encontrou um templo que seria seu esconderijo. Muitos foram os guerreiros que caçaram a Górgona em busca de glória, mas nenhum deles voltou. Isolada, Medusa foi perdendo ainda mais a humanidade que ainda lhe restava. E sua fama de monstro terrível se tornou lendária. Medusa sobrevivia à base de pequenas caças e roedores, e foi uma de suas pequenas presas que a levou a um encontro inesperado. Ela se encontrou com um antigo busto de tempos imemoriais. Aquele busto era de uma antiga estátua da deusa Atena, e se deu conta de que aquele templo foi uma das primeiras construções a dar abrigo à deusa. Essa descoberta trouxe à tona seus antigos hábitos e ela voltou a ter a sua rotina meio que como uma sacerdotisa. Medusa passou a cuidar do templo da deusa, filha dileta do Deus Supremo do Olimpo. Mesmo tendo uma existência miserável, a jovem ainda mostrava sua nobreza. Em sua morada celestial, a deusa não deixou de notar os atos honrosos de sua ex-sacerdotisa e percebeu que não era por vaidade que ela continuava a praticar tais atos, pois ninguém era capaz de testemunhar aquilo. Enquanto realizava mais um de seus rituais, Medusa escuta os passos de mais um invasor e deixa ser governada por seu lado bestial, se preparando para enfrentar seu oponente. O ousado guerreiro caminhava cautelosamente no esconderijo da fera enquanto ela preparava sua emboscada. Sorrateiramente, Medusa se esgueira até se aproximar do jovem, e quando estava prestes a atacar, ela hesita. Ao perceber que o guerreiro carregava o escudo de Atenas, a égide sagrada que um dia pertenceu ao próprio Zeus. O escudo era tão polido que refletia como um espelho, e por meio do reflexo o jovem percebeu que o monstro estava nas suas costas. E com um golpe preciso, o jovem arranca a cabeça de Medusa do seu corpo. Medusa estava morta e seu sangue corria pelo chão do templo. O guerreiro, até então desconhecido, entraria para a história com o nome de Perseu. Após concluir sua jornada, Perseu entregou para Atenas a sua égide e a cabeça da Górgona. O que poucos sabiam é que Medusa carregava dentro de si a semente divina de Poseidon, e de seu sangue derramado nasceu Crisaor, o guerreiro da espada dourada, e também uma belíssima criatura, um cavalo alado. Pégaso era a mais pura entre todas as criaturas e personificava fielmente toda a pureza original de sua mãe. Muitos acreditam que o auxílio a Perseu por parte de Atena, quando esta lhe cedeu seu precioso escudo, havia sido mais um ato de retaliação a Medusa. Mas na verdade, ela só queria libertar a jovem daquela existência inglória que lhe foi injustamente imposta. Atenas, deusa da guerra defensiva e da justiça, glorificou Medusa, fixando a cabeça da Górgona em seu escudo. Assim, a imagem da sacerdotisa leal foi eternizada ao lado da deusa na qual ela tanto amava. No fim, a história de Medusa não é apenas sobre monstros e heróis, mas sobre como a humanidade encara o medo, o desejo de poder e a própria condição de ser mortal. Ela nos lembra que muitas vezes aquilo que chamamos de monstro é apenas o reflexo das nossas próprias sombras, daquilo que a sociedade rejeita, mas que continua vivo dentro de nós. Perseu pode até ter vencido Medusa, mas o mito nos mostra que a verdadeira vitória não está em destruir o que tememos, e sim em compreender o que ele significa. Assim como no mundo antigo,
Ainda hoje enfrentamos nossos próprios problemas internos. E a sabedoria está em transformar o olhar petrificante da vida em um olhar de consciência, capaz de nos libertar ao invés de nos aprisionar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima.